Estamos de volta com o Gazeta Entrevista. Antes de eu chamar o empresário Jorge Pinheiro, eu tenho um recado da Dom Barbearia para você. A Dom é uma das empresas que mais inovam no mercado acreano. Em parceria com a Baiu Cosméticos, a Dom traz vários produtos para o cuidado masculino. São produtos com extrema qualidade. Tem óleo para barba, pomada com efeito seco, pomada com efeito molhado e shampoo 4 em 1 para cabelo, barba, para o corpo e também para barbear. E ainda conta com um atendimento exclusivo dos principais barbeiros da cidade. Agende o seu horário pelo telefone 2102-4962. A Dom Barbearia fica na rua Rio de Janeiro, número 230, sala 4. Dito isto, agora chamo Jorge Pinheiro, por favor. Seja bem-vindo ao Gazeta Entrevista. Obrigado. Por favor, à vontade. Obrigado. Jorge Pinheiro, que é presidente da Confederação das Associações Comerciais, um homem que representa a pequena empresa, micro, pequena empresa, enfim, em todo o país. Tem dois assuntos que eu acho que vale a pena a gente dar uma refletida aqui no Gazeta Entrevista, de uma forma bem simples, tá, Jorge? Claro, eu sei que você participa claro. de alguns fóruns assim muito especialistas e tudo, mas aqui a gente está falando para nós mesmos. Reforma da Previdência. De que forma uma agenda dessa do governo federal impacta no empresariado, na rotina do empresariado? Olha, ela impacta total. Ela impacta o país. Eu não tenho dúvida de que nós estamos vivendo o momento mais importante para o Brasil, que é a aprovação da reforma previdenciária, e ela vai ser aprovada. Não da forma como o Palácio do Planalto queria, mas vai. Não sei. Pode ser que... Claro que o Congresso tem o direito, e é lá que se modifica e que se fazem as leis. O governo enviou uma proposta, mas ela vai ser aprovada e eu não tenho dúvidas disso, porque o país precisa aprovar. O Brasil, se não aprovar essa reforma trabalhista... Reforma da Previdência. Desculpa, essa reforma da Previdência não é que vai cair no abismo. Vocês viram ontem o ministro no Congresso, o ministro da Economia, se o governo não aprovar um pedido de novos recursos, a partir de julho o governo já não paga mais o INSS, já não paga mais Bolsa Família, já não paga mais as obrigações do governo, não no próximo ano, agora. Então, essa reforma, ela vai dar credibilidade para o governo e não adianta. O jogo é político. O que a oposição faz, o que nós vemos todo dia, as discussões, ontem mesmo com as manifestações que são públicas e que é correto, o governo vai aprovar porque o Brasil precisa aprovar. Bom, quando o senhor fala... E não tenha dúvida de uma coisa, falando do nosso Acre. Nós temos aqui 8 deputados federais e 3 senadores. Desses 11 votos do Congresso, apenas um não vota com a reforma trabalhista. Reforma da Previdência. De novo, com a reforma da Previdência. É que eu estou com a reforma trabalhista que nós aprovamos há 1 ano e meio atrás e que deu toda uma nova estrutura para o Brasil. Bom, aí eu vou ter que dar uma beliscada, né? Porque pode beliscar à vontade. A reforma trabalhista que se anunciou como uma reforma necessária, inclusive para que o empresariado tivesse melhores condições, inclusive para empregar mais, gerar mais emprego, nós estamos com 13 milhões de desempregados, Jorge. E aí? Não, nós continuamos com 13 milhões de desempregados, nós não estamos. O governo continua com a herança de um projeto de governo de 20 anos e que ele herdou com 13 milhões de desempregados. Bom, mas a reforma não trouxe o meio ambiente, então. E a reforma do trabalho, ela melhorou o ambiente, ela aumentou a empregabilidade e as condições do trabalhador, não tenha dúvida disso. Por que não diminuiu, então, o número de desempregados? Porque não é só a reforma do trabalho, não é só a reforma da Previdência, não tem varinha mágica. Se nós aprovarmos a reforma da Previdência até 30 de junho, que é a previsão do governo e que nós acreditamos nisso, no dia seguinte não está tudo resolvido. A reforma principal do governo é a reforma fiscal, é a reforma tributária,
que vai mudar essa estrutura de um país que paga quase 40% de tudo que produz para sustentar esse Estado. Isso sim vai fazer. Mas só em aprovar a reforma previdenciária, nós vamos mandar um recado para os empresários, para os investidores, não só do mundo, mas principalmente para os investidores internos, de que o país está mudando. Jorge, uma pessoa que está te assistindo, por exemplo, lá em Sena Madureira, em Cruzeiro do Sul, ela tem dificuldade, e eu também tenho dificuldade de entender, você está falando que a reforma da Previdência, não só você, mas há todo um conjunto de lideranças políticas e empresariais que defendem a ideia de que a reforma da Previdência é importante para a estabilidade, é importante para a credibilidade. Agora eu pergunto o seguinte, como é que uma reforma ela pode ser importante para a credibilidade do país, sendo que o trabalhador é prejudicado? O trabalhador não é prejudicado, não mesmo? Em lugar nenhum. Ao contrário. A reforma da Previdência beneficia o trabalhador? Beneficia o trabalhador porque garante o pagamento da sua aposentadoria, amigo. Não adianta você dizer, não adianta eu, sou empresário, tenho meus negócios aqui e eu tenho que empregar pessoas para poder fazer com que esse negócio funcione. Aí eu te chamo para trabalhar comigo e te digo, eu vou te pagar R$10.000 por mês. Você vai correndo para lá para ganhar R$10.000 por mês. Só que a empresa só pode pagar 5.000. Eu vou talvez te pagar um mês ou dois e não vou pagar mais. O que está acontecendo no Brasil? O que acontece no Brasil? Nós temos milhares de privilegiados que ganham esses R$10.000, que ganham R$20.000, que ganham R$40.000 por mês, mas nós temos milhões de brasileiros que ganham R$2.000 por mês, R$5.000 por mês. São esses trabalhadores que os nossos deputados, a oposição do Brasil tem que dizer que ela está privilegiando quem ganha menos. Quem recebe 10 mil, 20 mil, 30 mil reais por mês e que vem aqui e que dá entrevista aqui e que diz que é contra a reforma previdenciária porque ele não quer perder os privilégios. E você sabe de quem que eu estou falando. Perda de privilégio é algo que é necessário. Aí nós estamos falando. É evidente. Você está falando de uma seara, de uma parte. Mas essa parte é que faz com que 80% dos recursos da Previdência brasileira vai para esse grupo de privilegiados, amigo. Não vai para os milhões de brasileiros que, como eu... Você sabia que eu também sou aposentado? Não. Sou. Né? Sou aposentado do INSS. Quanto é que eu ganho? Não sei. Menos que R$2.000 por mês. Sabe quantos anos eu paguei o INSS? 40. Não paguei 20. 40 anos. Pergunta a qualquer empresário que hoje é aposentado pelo INSS se tem algum que ganha mais de 5 salários mínimos. Não estou falando de 10 mil por mês, não. Não estou falando de 20 mil. São pouquíssimos. Então, meu amigo, é essa reforma previdenciária que o Brasil está fazendo e que nós temos que ter coragem de vir a público e dizer por que tem que ser feita. Porque nós não temos mais recursos para pagar. Não, você dizendo... Essa é a realidade. Você dizendo que você é um aposentado que recebe R$2.000... Vou mostrar minha carteirinha na próxima vez que eu vir aqui. Então, se nós temos que ter coragem... Diga. Falar a respeito de uma agenda que eu acho que o governo e os políticos, sobretudo do Sul e Sudeste, nunca tiveram a coragem, que é a reforma tributária. Sem dúvida, sem dúvida. Esse é o principal projeto do novo governo. Como é que está essa agenda da reforma tributária nos bastidores? Esse é o principal projeto do Paulo Guedes e do Marco Sintra. São os dois homens no governo que estão trabalhando, e eu estou dizendo isso porque tenho estado pessoalmente com eles desde o ano passado e trabalhando nessa reforma. Existe um projeto do Bernardo App. Bernardo App representa o quê? Ele é um economista que tem um projeto de reforma tributária que está trabalhando nele há mais de 3 anos e que estão juntos agora, o governo federal com o projeto principal do ministro, do Marco Sintra e do Paulo Guedes,
para que tão logo nós aprovemos a reforma previdenciária, você vai ver, nós vamos ver qual é a proposta do novo governo para a reforma tributária. Primeiro, nós vamos acabar com esse emaranhado de impostos. IPI, ICMS, ISS, ISLL. Nós temos mais de 40 tributos que vão se transformar em 2 ou 3. Vamos ter um imposto nacional, um imposto nacional, um imposto estadual e um imposto municipal. E com a possibilidade, hoje com a tecnologia, de você ter as claras, como paga, como o governo recebe e para onde vai. Não tem mais lógica esse modelo arcaico, velho, que nós continuamos administrando. Isso sim vai mexer com o país. Por que a tributária ainda não foi aprovada? Não foi Primeiro porque os estados todos, eu fui secretário da Fazenda. Eu trabalhei 2 anos e meio na Secretaria da Fazenda. Eu participei 2 anos e meio do CONFAZ, isso há mais de 20 anos e hoje ainda é a mesma coisa. Os estados, principalmente do Sul, e que são produtores, não querem perder receita. Para os estados consumidores, mas principalmente não querem perder receita para os estados do Norte e do Nordeste. Exatamente. De vez em quando nós vemos a briga, e o Paulo Guedes já deu algumas entrevistas falando da própria Zona Franca de Manaus. O governo vai mexer em tudo. E nós vamos aprovar, porque os empresários brasileiros hoje resolveram botar a cara, participar das discussões políticas. Mexer em tudo, eu entendo que ele vai querer rever a Zona Franca também? Não sei, vai querer rever o país. A Zona Franca de Manaus está dentro do Brasil. Nós não somos contra, até porque eu sou amazonense, nós somos amazônicos, nós precisamos da Zona Franca de Manaus para dar sustentação à economia do estado do Amazonas. Mas não vamos continuar vendendo de que a Zona Franca precisa existir da maneira que está hoje, para que mantenha a Amazônia como é hoje. Alternativas existem. Alternativas existem e elas vão aparecer. Já estivemos algumas vezes reunidos com os nossos empresários do Amazonas. Eu sou presidente da maior confederação de comércio e serviço do país. Temos mais de 2.300 associações comerciais estabelecidas no país, com mais de 1.000, com mais de 100 anos de existência. Mais de 1.000 agências. Temos 2.400.000 empresários associados à nossa entidade. Então é representativo, né? Nós temos uma representação à altura do país. E como é que esse tema está, quando você leva esse debate para o Amazonas, por exemplo? A última discussão que nós tivemos, agora, em fevereiro, antes do Carnaval, nós reunimos tanto o Bernardo App quanto os economistas da Fundação Getúlio Vargas na Associação Comercial de São Paulo, e foi apresentado o que eu já tinha assistido anteriormente, aliás, o ano passado, quando no governo do presidente Itamar eu participava do Conselhão, foi apresentado diversas propostas, inclusive a do deputado Raul, que hoje nos assessora. Hoje o deputado Raul, que não foi eleito, nos assessora nesse assunto, na nossa confederação, e vimos qual é a proposta do governo e como ele vai apresentar o novo modelo de arrecadação tributária do Brasil. Bom, agora, em estados como o Acre, só para finalizar a nossa conversa, em estados como o Acre, qual o efeito de uma reforma tributária com a eficácia que o ministro Paulo Guedes pensa aplicar? O efeito é imediatamente novos investimentos. Nós moramos numa região privilegiada. Primeiro porque parte da nossa infraestrutura está pronta. Nós temos hoje uma infraestrutura de autoestrada saindo de Rio Branco ou saindo de Brasília e chegando no Peru, ou chegando em Lima, ou chegando no Pacífico, que poucos estados têm essa condição. Se nós oferecermos as condições que o Brasil vai oferecer para que grupos estrangeiros possam investir, e brasileiros, em negócios aqui, como uma ponte intermediária entre montar um produto que sai da China, que sai do Japão, que sai de Taiwan, que sai de qualquer lugar do mundo, do lado do Pacífico, e que possa ser
aqui produzido, como produzir na Zona Franca de Manaus, com uma infraestrutura totalmente diferente, essa vai ser a grande diferença. Jorge, só para finalizar mesmo a nossa conversa, não vai dar mais. Um telespectador pergunta aqui se a reforma trabalhista de alguma forma ajudou as empresas, por que os funcionários dos supermercados não tiveram aumento? Aí... Boa pergunta. Temos que vender mais e produzir mais para poder pagar mais aos funcionários. Jorge, obrigado. Foi um prazer recebê-lo aqui no Gazeta Entrevista. Viu? Obrigado a você. O programa volta daqui a pouco falando de samba. Até lá.